Cristo leva nossos pecados. Por Neville Goddard. 24 de fevereiro de 1969. Pedro nos diz que Cristo levou nossos pecados em seu corpo na cruz. E o profeta Isaías disse: Ele toma as nossas enfermidades e leva sobre si as nossas enfermidades. Quem é este ser que carrega nossos pecados, nossas enfermidades e nossas doenças? Cristo. Nossa maravilhosa imaginação humana. Quando você está com dor ou experimentando uma profunda tristeza, sua imaginação está fazendo o sofrimento. Se um amigo lhe disser que não está se sentindo bem, ou está com muita dor, e você lhe disser que a imaginação dele, chamada Cristo, está fazendo o sofrimento, seu amigo não acreditaria em você, porque ele concebe Cristo como alguém diferente dele mesmo. Mas Cristo é a imaginação humana, e até que o homem descubra isso por si mesmo, a Bíblia não fará nenhum sentido para ele. Somos informados. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A palavra se fez carne e habita em nós. Essa palavra é o seu eu sou. E se a palavra é Deus e habita em você como sua consciência, não é Deus quem está sofrendo quando você diz, estou sofrendo. Tendo acabado de revelar o nome de Deus, você está confessando que Deus está sofrendo, portanto, ele não carrega todos os sofrimentos do mundo em seu corpo enquanto está na cruz da humanidade? Quando falo da alegria de despertar para o conhecimento de quem Deus realmente é, penso que todos estariam ansiosos para experimentar essa consciência, no entanto, apenas uma enésima parte dirá, e sim. Uma amiga escreveu, dizendo, meu marido se candidatou e conseguiu um emprego temporário como carpinteiro, trabalhando para o sistema escolar de Los Angeles. Quando ele foi liberado, ele disse, eles vão me chamar de volta para outro período temporário. Sugeri que, se ele quisesse trabalhar lá de forma permanente, poderia, se imaginasse. Em vez disso, ele me deu todos os tipos de razões pelas quais uma posição permanente não era possível. Recentemente ele foi chamado de volta para outro cargo temporário. Quando eu lembrei do que ele havia imaginado 6 meses atrás, ele não quis reconhecer sua colheita da semente que havia plantado e ficou muito zangado. Enquanto ele falava, nossas almas fizeram contato e eu ouvi dizer, estou dormindo e não se atreva a me acordar. Seu marido, como 99% das pessoas do mundo, não quer ser despertado, sentindo que se despertar para um nível superior perderá os prazeres da carne. Um amigo, um dramaturgo muito bem-sucedido, com muitas estrelas famosas como clientes, costumava ouvir minhas visões e minhas interpretações das escrituras por um curto período de tempo e depois me dizia que já tinha ouvido o suficiente. Ele não queria ir além do ponto de curiosidade, para se interessar e desejar o mundo espiritual, porque tinha medo de perder o contato físico com a vida e só se interessava por sexo. Ele tinha dinheiro e tudo que o dinheiro podia comprar, e adorava atuar no mundo teatral. Ele morreu há alguns anos e agora está restaurado a um corpo igual ao que tinha aqui, apenas jovem, cheio de vigor, ansioso para continuar sua vida sexual. Este homem não sentiu a fome que é enviada. Não é fome de comida ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E até que a fome o possua, a palavra de Deus não manterá seu interesse. Eu poderia ir ao rádio e à TV ou escrever artigos para os jornais sobre minhas experiências, mas, como marido da senhora, eles diriam: estou dormindo e não se atreva a me acordar. Agora, Deus e sua palavra são um, então se Deus enviou sua palavra, então ele se enviou declarando: quem me vê, vê aquele que me enviou, pois eu sou a palavra que não voltará para mim vazia, mas devo realizar o que proponho e prosperar naquilo para o qual fui enviado. O homem exterior é a palavra externa, que vem primeiro. O homem interior é então enviado para animar e eventualmente dar vida ao homem exterior cumprindo a palavra. E quando o homem exterior tem fome da palavra de Deus, tudo o que é dito nas Escrituras sobre o plano de autorredenção de Deus se cumpre nele. Ele não redime outra pessoa, pois não há mais ninguém. Nós somos os deuses que desceram e Deus só pode se redimir cumprindo as Escrituras. Agora,
outra senhora compartilhou esta visão dizendo: Estou no meio de uma enorme multidão. Todos ao meu redor estão gritando: ele é louco. Ele está bravo. Ele é louco. Ele é louco, uma e outra vez. Caminhando rapidamente para descobrir a quem eles estão se referindo, vejo um homem sozinho na frente da multidão. Reconhecendo-o como o homem que amo, corro até ele e choro. Eu te amo, eu te amo. Embora a multidão o ataque e o espanque, continuo a expressar meu amor. De repente, ele coloca as mãos no meu pescoço. Sinto seus polegares pressionando minha garganta e sinto como se fosse morrer. Então a pressão é liberada. O homem ergue as mãos, que se transformam em duas asas brancas, que me acariciam com um amor indescritível enquanto acordo. Naquela noite, esta senhora cumpriu os capítulos 40, 48, 51, 52 e 53 de Isaías. Eu digo a ela sem nenhuma dúvida em meu coração, que ela está muito próxima da salvação. Tudo em sua visão maravilhosa se tornou visível. Ela era o homem e a multidão. Ela se mandou para o inferno porque se ama, assim como você e eu. Na adorável canção de Blake, A Little Boy Lost, ele disse: Nada ama o outro como a si mesmo, nem venera o outro assim. Tampouco é possível ao pensamento um maior do que ele mesmo saber. Como pode o pensamento conhecer um pensamento maior que ele mesmo? Como você poderia amar o outro mais do que a si mesmo? É impossível, pois não há outro. O amor é o ser desempenhando cada papel. O amor é a multidão, os tentadores e o abusado. Sinta-se aflito e estará insultando a Cristo dizendo: estou aflito. Sinta-se envergonhado, limitado, inadequado ou com medo, e Deus está experimentando todos eles. Pois Ele é a sua consciência, acreditando-se envergonhado, limitado, inadequado ou com medo e morrendo em seus pecados. Assim como minha amiga ouviu a visão dizer a ela para mudar a vírgula, pois a declaração deveria ser: e antes de Abraão, eu sou. Aqui novamente descobrimos que, a menos que você acredite que seu eu sou é aquele que você adorou por fora, você morre em seus pecados, porque o teu eu sou era antes de Abraão. É Cristo quem carrega todas as suas aflições, suas dores e doenças. Não há registro de um homem que tenha contraído uma doença terminal enquanto aquele de quem a contraiu estava livre. A implicação está aí, pois suportando nossas aflições e fraquezas, Deus tem o poder de libertar o homem. Mas Cristo não é alguém externo a você. O Cristo universal é uma difusão de uma individualidade. Você diz que eu sou, eu digo que eu sou. Somos o mesmo eu sou, que é Cristo, que é Deus, que é Jeová, pois não há nada além de eu sou. Cristo, que é você mesmo, carrega todas as suas aflições, suas fraquezas e pecados, mas isso é difícil para o homem entender. Vários anos atrás, dei uma série de 19 palestras em São Francisco, às quais assistiram uma senhora e seu filho advogado. No final da série a senhora questionou o filho, dizendo: Você acredita em Neville? E respondendo com sua mente racional, ele disse: Ele parece sincero. Ele pode estar sinceramente errado, mas tenho certeza de que é sincero. Naquela época, o filho morava com a mãe. Todas as noites, antes de se deitarem, lembravam-se mutuamente de pôr em prática a lei da colheita idêntica. Quando voltei para São Francisco no ano seguinte, soube que esse homem havia formado uma organização que estava construindo a maior e mais moderna cooperativa da Bay Area, chamada Comstock. Este projeto foi seguido pela construção da península e agora este senhor vale milhões. Tanto a mãe quanto o filho usaram a lei para alcançar todos os seus objetivos, mas ela admitiu que não entendeu o que eu quis dizer quando disse que Cristo sofre por ela. Embora ela pudesse me dizer: estou com dor de dente, ela não conseguia entender o fato de que ela é sua imaginação e, portanto, a causa da dor de dente, bem como da maravilhosa cooperativa. Se você está sofrendo, Cristo está sofrendo, pois seu nome é Eu Sou, e não há outro Cristo. Deus realmente se tornou carne e habita em você.
Depois de perceber isso, você nunca mais recorrerá a outro. Este cavalheiro fez fortuna, mas não entende como tudo aconteceu, porque a fome não está sobre ele. Embora não fosse necessário, ele não está disposto a abrir mão de seus enormes bens terrenos para ter as experiências que resultariam em regeneração. Você não mata o desejo. Você não se castrou. Você está simplesmente além da organização do sexo e seu desejo por coisas terrenas deixa de existir. 99% das pessoas aqui desejam prazeres mundanos, enquanto eu falo de um prazer que transcende este mundo, onde se vive em um mundo de realidade e criatividade. Mas até que a fome chegue, você continuará desejando coisas que morrem neste mundo. Agora, outra senhora compartilhou esta experiência, dizendo que, em minha visão, eu sabia que você havia morrido, mas você voltou a dar palestras e ensinar como de costume. Você estava usando o rosto de meu pai terreno, mas eu sabia que a estrutura óssea era sua. Todos te chamavam de pai, mas não conhecendo meu pai terreno, eles não podiam ver seu rosto, apenas o seu. Ao acordar, soube que o rosto que toquei na superfície seria o de meu pai terreno, mas sua estrutura seria a do pai. Só existe um pai. É ele quem usa todas as máscaras. Nessa maravilhosa experiência, ela viu seu pai terreno vestindo a moldura do pai, porque o pai é um ser multiforme e assume todas as faces. Ela viu a fundação, a estrutura óssea do homem que contou a história de sua salvação, usando o rosto de seu pai terreno. Somos informados de que quando Deus tomou sobre si os pecados do mundo, ele era um homem de tristeza, desprezado e rejeitado pelos homens. Não há descrição do homem em quem Deus despertou porque ele nunca é um homem bonito e esculpido por fora, mas uma pessoa perfeitamente normal. Esta senhora disse que gosta muito do livro de João, pois parece ser mais amoroso do que qualquer outro livro da Bíblia. Eu irei junto com isso. Ela sentiu que a resposta para a experiência de que acabei de falar viria do livro de João. Sugiro que ela leia o capítulo 10 de João. Nela, Cristo é chamado de homem que tem um demônio e eles questionam por que ouvi-lo. Você, minha querida, é essa figura central, e você também é a multidão gritando consigo mesma, e você nega a existência do Cristo interior, pois não há outro. Existe apenas Deus. Você pode colocar Deus à prova, e se ele provar a si mesmo no teste, então você saberá que Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa. Se você deseja a alegria do casamento, de um caso de amor ou de um romance, pode testar Deus assumindo que aquele que você deseja está com você agora. E na medida em que você persiste nessa suposição, ela será sua para experimentar. Não se preocupe em como ou quando isso acontecerá, simplesmente persista na suposição de que isso aconteceu e, quando isso acontecer, você saberá quem é Deus. Minha esposa acordou muito cedo para se levantar esta manhã, então ela pensou no que ela mais queria, e isso era que seu marido e sua filha fossem extremamente felizes. Pensando no que ela poderia fazer para que isso acontecesse, ela percebeu que era algo que só eles deveriam decidir. Então ela adormeceu pensando na felicidade deles e este é o sonho dela. Ao me ver deitado em um sofá, ela me ouviu dizer: "Não me sinto confortável aqui", e ela respondeu: "Eu sei, você não gosta de dormir no primeiro andar, mas prefere ficar no alto e dormir no andar de cima." Então o sonho mudou e ela estava montando um quebra-cabeça com nossa filha Vicky, que começou a rir ao pegar uma peça do quebra-cabeça e vê-la se encaixar no lugar certo. Olhando para Vicky, ela disse para si mesma: "Nunca a vi tão bonita e tão feliz." Então ela acordou. Seu desejo de felicidade foi atendido no fundo de seu ser e agora deve vir à tona. Jesus Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa e sua história é toda sobre você. Contado na terceira pessoa, está escrito como se outro estivesse fazendo todo o sofrimento por você, mas você sabe que é você quem está sofrendo. Eu lhe digo que, a menos que você acredite que sua consciência de ser é Deus, você continuará errando seu alvo, permanecendo assim no pecado. Eu sou, é a chave para as Escrituras.
Chamado de Jesus Cristo no Novo Testamento, o nome de Deus Pai é revelado no Antigo Testamento como Eu Sou. Tendo vindo ao mundo para cumprir a palavra, você não pode voltar vazio, mas deve realizar o que propôs e prosperar naquilo para o qual se enviou. Depois de inspirar os profetas a contar sua história, você veio não apenas para cumprir a profecia deles, mas para compartilhar suas experiências e encorajar outras pessoas. O Antigo Testamento é um projeto profético que você cumprirá, pois você é o Jeová do Antigo Testamento e o Jesus Cristo do Novo. Você pode aceitar esta verdade ou rejeitá-la, mas o que estou lhe dizendo é verdade. Cristo não é um homenzinho, mas a individualidade universalmente difundida da qual somos. Assim, quando um desperta e o segundo o segue, o terceiro despertará e, finalmente, todos os indivíduos universalmente difundidos despertarão naquele corpo glorioso chamado Reino dos Céus. Tendo entrado e vencido o mundo da morte, seremos vitoriosos em nosso desafio. Os homens da ciência nos dizem que o universo está derretendo e um dia chegará ao fim. Não vou questionar isso, mas sei que a imaginação veio a este mundo de morte para superá-lo. Sei também que nada morre, porque somos a imaginação imortal que se vestiu com essas vestes de carne que morrem. Mas nós, seu espírito vivificante, não podemos morrer. Não posso forçar ninguém a querer minhas experiências. Minha família em Barbados vive com conforto e sabe que ganha muito mais do que eu. Eles julgam um homem pelo que ele tem neste mundo e não estão interessados em quem ele é. Eles não conseguem entender por que um homem da minha idade continua fazendo o que estou fazendo, quando eu poderia me mudar para Barbados e viver no trevo com todas as despesas pagas pelo negócio. E não consigo convencê-los a me ouvir porque a fome não está sobre eles. Até que aquela fome de ouvir a palavra de Deus o possua, você continuará sendo possuído pelo mundo. Você pode se tornar o Papa, mas isso não significa que você tem fome da palavra de Deus. Pode significar que você tem fome do poder que está no ofício do Papa, a fome de ser reconhecido e louvado. Mas quando a fome de experimentar a palavra de Deus o possuir, você saberá que você, a palavra, se enviou. Você então entenderá as palavras: quem me vê, vê aquele que me enviou, pois você cumprirá a palavra de Deus. Deve haver duas testemunhas, uma externa e uma interna. A testemunha externa é a Escritura, e você que tem a experiência espiritual é a testemunha interna. Sabendo que suas experiências são paralelas às Escrituras, você sabe que o Pai, nas profundezas de seu próprio ser, observa para ver se todas as peças estão no lugar e se a imagem de seu propósito declarado é perfeita. Tendo profetizado o que deve acontecer, Deus o cumprirá, e você, a imagem do Deus invisível, irradiará sua glória e se tornará a imagem expressa de sua pessoa. Então você será usado como a estrutura óssea na qual cada rosto será colocado para revelar a quem tem a experiência, o significado de ser Deus Pai. Na visão do meu amigo, todos se referiam a mim como Pai. Seu pai era um pai, mas eu sou o Pai sobre o qual o rosto de todo pai é colocado. Ela sabia que eu havia morrido e voltado, apenas para contar a história do plano de salvação de Deus para me redimir, pois só há Deus no mundo. Agora vamos entrar no silêncio.